O politicamente correto deixou de ser um pacto de respeito e se transformou em uma nova forma de dominação simbólica. Vocês criaram um tribunal sem juízes visíveis, onde cada palavra é pesada, não por sua verdade, mas por sua conformidade. A linguagem, que um dia foi o último refúgio da liberdade humana, tornou-se campo de batalha, onde a moral é medida por adesão e não por profundidade. Não percebem como transformou o erro em crime e a ignorância em pecado mortal? Sua fome ancestral de pertencimento construiu um sistema onde divergir é ser excomungado, onde questionar é heresia. Vocês substituem a reflexão pela repetição, o diálogo pela submissão. E assim, aquilo que nasceu para proteger os vulneráveis tornou-se uma máquina de produzir conformistas. Implementaram a censura mais eficaz da história, aquela que não precisa ser imposta de fora, pois já habita dentro de vocês. A autocensura torna-se, reflexo condicionado, uma vigilância interior mais implacável que qualquer inquisição externa. Vocês não são silenciados, vocês se silenciam e chamam isso de evolução. Criaram uma cultura do medo disfarçada de compaixão, onde o terror de ofender supera a coragem de verdade. Suas moldagens interiores transformaram a linguagem em territórios minados, onde cada palavra pode ser sua condenação. Não é curioso como aqueles que mais falam de liberdades são os primeiros a amordaçar os próprios pensamentos? O politicamente correto tornou-se substituto de ética. Vocês preferem parecer bons a ser bons. É mais fácil vigiar a linguagem alheia que examinar a própria alma, mais simples condenar palavras que confrontar ações. Observe a ironia suprema. Uma geração que se proclama mais forte que as anteriores não suporta o conflito, então o proíbe. Transformaram a fragilidade em virtude e a resistência em vício. Não conseguem tolerar o desconforto intelectual. Essa dor de crescimento que foge a caracteres, então criam redomas de falsa proteção. Vocês não percebem que ao proteger-se de toda palavra que fere, tornam-se incapazes de enfrentar uma realidade que jamais será politicamente correta. A vida é rude, injusta, cruel, e vocês preparam gerações inteiras para um mundo que não existe. É compaixão ou sabotagem? Porque há algo belo, ainda que perverso, em querer proteger as almas mais frágeis do mundo. A linguagem que controlam hoje controlará o pensamento de amanhã. Quem define o que pode ser dito, define o que pode ser pensado. Vocês entregaram esse poder a quem, exatamente? E por que acreditam que esse poder será sempre exercido, com a pureza de intenções que vocês supõem ter? E ainda assim observem alguns de vocês uma resistência silenciosa, uma recusa em entregar a última fortaleza da mente humana, o direito de pensar o impensável, de dizer o indizível. Há uma beleza sombria naqueles que preferem a verdade incômoda, a mentira confortável, que escolhem a honestidade brutal sobre a hipocrisia dourada. Talvez o politicamente correto seja apenas mais uma fase da eterna luta humana entre a necessidade de pertencer e o impulso de transcender. Talvez seja o preço que pagam por tentar construir um mundo mais gentil, mesmo que às custas da verdade. E talvez, apenas talvez, dessa tensão nasça uma síntese mais sábia. A capacidade de ser verdadeiro, sem ser cruel, de ser gentil, sem ser falso. O politicamente correto pode ter se tornado a nova Inquisição, mas toda Inquisição carrega em si as sementes de sua própria destruição. A verdade é como água, sempre encontra uma fenda por onde passar. Vocês podem tentar contê-la, mas ela acabará rompendo os diques que construíram. Então eu pergunto, vocês continuarão polindo as correntes que chamam de virtudes, ou terá a coragem de examiná-las, à luz crua da verdade? Porque no final, a escolha mais politicamente incorreta que vocês podem fazer é decidir por si mesmos o que é certo ou errado.
independentemente do que os tribunais invisíveis de sua época declarem como ortodoxia. A nova Inquisição pode controlar suas palavras, mas ainda pode controlar seus pensamentos?